Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Timóteo tinha um lugar todo especial no coração do apóstolo Paulo. Apesar de ser um jovem, nós não sabemos exatamente a idade dele, mas era um jovem, por outras passagens, a gente entende, porque Paulo fala num versículo, ninguém despreze a tua mocidade. Então ele era um jovem, talvez convivendo com irmãos mais velhos, mais experientes até, mas ainda assim ele tinha um lugar especial no coração de Paulo, um lugar especial na obra do Senhor. E é isso que é bom a gente entender também, que existem jovens que são às vezes muito mais dinâmicos e mais fervorosos do que muitos que acabaram se acomodando na fé. E às vezes servem até de tropeço, servem até de desencorajamento aos irmãos mais jovens. Uma coisa que eu sempre gosto de incentivar é aquele que tem um desejo de servir o Senhor, ainda que dê umas escorregadas de um lado, do outro, não saiba exatamente como fazer isso, mas que tem o desejo. Se tem o desejo no coração, a função do cristão, dos cristãos mais velhos, que têm mais experiência no Senhor, na vida cristã, na doutrina, é de ajudá-los, é de incentivá-los. Assim como aconteceu lá com Atos 18. Aqui tem um casal, nós encontramos um casal, Priscila e Áquila, que inclusive trabalhavam junto com Paulo, né? Nós vamos no começo do capítulo 18, no versículo 2, nos fala que, no versículo 1, e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, algumas versões falam Prisca, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como Paulo era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então a profissão de Paulo, ele era um fabricante de tendas. Quando a gente lê tendas aqui, entenda por tenda, não apenas barracas, hein? Porque um fabricante de tendas, naquela época principalmente, ele tinha uma atividade mais ampla, acredito que fizesse também barracas, né? Porque as pessoas não é que as pessoas tinham o hobby de acampar, é que se você fosse viajar, você tinha que levar uma barraca, porque não tinha hotel no meio do caminho, não tinha onde dormir. Então, certamente, em determinado ponto da sua viagem, você tinha que armar sua barraca e dormir. Mas eu acredito até que a atividade maior desses fabricantes de tendas, entre os quais estão Paulo, Priscila e Áquila, fosse de fabricar todos. Como a gente vê em frente de lojas, né? As lojas têm aquele todo, assim, que o cara de manhã ele vai lá, acho que tem uma manivelinha assim, que vai abaixando o todo, estende assim, e fica aquele todo para fazer sombra na entrada da loja. Muitas cidades maiores costumam ter marquises de concreto, mas antigamente era muito mais comum ter um toldo. Esses toldos também eram para feiras livres, que eram os mercados, que eram conhecidos na época como mercados, né? E também para casas. Se você pega uma imagem de uma casa romana, por exemplo, do primeiro século, as casas mais ricas, as casas de pessoas mais ricas, elas eram normalmente elas tinham um jardim no meio, né? A casa à volta toda, e um jardim no meio da casa, e com todos nesse jardim. Então, Paulo era esse fabricante de toldo, e graças a ele, a Priscila e Áquila podem fazer filmes hoje onde o mocinho pula pela janela e cai num toldo, né, para não se esborrachar lá no chão. Geralmente tem um filme de perseguição que o cara pula da janela e cai em cima de um toldo. Mas então, voltando lá ao nosso assunto, eles encontram, Priscila e Áquila encontram então
no mesmo capítulo 18 de Atos, no versículo 24, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Aqui não diz qual era a idade de Apolo, mas certamente ele era um noviço no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então ele ainda não era um cristão, no sentido de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é quando você entra no círculo da cristandade. O batismo de João não era um batismo cristão. Muitos cristãos confundem isso, eles falam assim, mas João Batista batizou tal. Sim, mas João Batista batizava para arrependimento. Judeus que reconheciam que tinham transgredido a lei, que não tinham sido fiéis a Deus, a Jeová, do Antigo Testamento. Então eles eram batizados confessando os seus pecados para arrependimento. E era esse o batismo de João, que ele conhecia. Então no versículo 26 de Atos 18, e ele, esse Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então não era tipo assim, Apolo, esse Apolo aí não está com nada, olha, está falando um monte de coisa errada, larga ele para lá, vai, não vamos perder tempo com ele. Não, de maneira alguma. Ele tinha o coração, ele tinha o desejo de servir o Senhor, ele tinha arestas para serem polidas, para serem tiradas, não é? E no versículo 27, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos. Como animaram? Vai, Apolo, se você sente que isso é um chamado do Senhor, se você sente que a mão do Senhor dirigindo você, vai em frente. Não foi do tipo assim, Apolo, você vai precisar mais uns 10 anos reunindo aqui com os irmãos para pegar o jeito aí, para entender direito, você vai ter que ler tantos e tantos livros, você vai ter que... Não. O animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. E aqui vem outro ensino para nós. Quando um irmão viaja para uma cidade onde ele não é conhecido, onde ele nunca esteve, ou irmãos de lá nunca o conheceram, mas ele pretende visitar os irmãos naquela cidade, ele deve levar uma carta de recomendação da assembleia onde ele congrega. Ele não pode chegar simplesmente de surpresa e falar assim, eu congrego lá também na cidade e tal, eu conheço fulano, cicrano, beltrano. Mas nós não sabemos se você está em comunhão. Não, estou sim, pode confiar no que eu digo. Não, é pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas que toda palavra é confirmada. Então ele precisaria de uma carta de recomendação. O que é uma carta de recomendação? Vai apresentar a pessoa, vai dizer quem ela é, né? Vai dizer se ela tem algum ministério em especial, ou alguma prática que ela tem, por exemplo, pode falar na carta de recomendação, o irmão é bastante habilidoso na pregação do Evangelho, ou é muito dedicado a ensinar crianças, por exemplo, né? Ou ele tem um coração para hospedar os irmãos que nos visitam. Então sempre tem alguma coisa que pode se colocar na carta de recomendação, como se fosse um breve currículo, né? Não vai também precisar falar onde ele trabalha, qual o CNPJ da empresa, nada disso. Mas algumas coisas que os irmãos poderão aproveitar a visita dele. Por exemplo, se ele é um irmão que costuma pregar o Evangelho, aproveitem a visita dele para fazer uma pregação do Evangelho. Então, coisa desse tipo. Se ele é um irmão que está trabalhando em tempo integral na obra do Senhor, que seja dito isso na carta de recomendação, para que os irmãos que o receberem possam saber que aquele irmão está trabalhando em tempo integral na obra do Senhor. Portanto, existe a possibilidade da assembleia que o está recebendo de ajudá-lo de alguma maneira. Porque a Bíblia fala, né, para nós dividirmos os nossos bens com aqueles que nos ensinam, com aqueles que nos ministram. Eu não lembro o versículo agora
de repente, mas tem esse versículo. E aí, então, sabendo dessas coisas, os irmãos podem recebê-lo de uma maneira mais correta. Agora, hoje nós temos uma facilidade muito grande, porque às vezes você tem que viajar de repente para alguma localidade, às vezes até trabalho, e esqueceu de pedir uma carta. Daí manda um e-mail para os irmãos, manda um zap para os irmãos. Olha, preciso uma recomendação aqui. Os irmãos já mandam um zap lá para os irmãos daquela localidade, ou mesmo para ele poder apresentar para os irmãos daquela localidade. Então hoje nós temos muita facilidade em levar cartas de recomendação. Naquela época, só quando a própria pessoa caminhava até a outra cidade, ela podia levar essa carta de recomendação. Então, querendo ele, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos. Escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque ele era eloquente, ele já tinha uma atividade no Evangelho, né? Porque com grande veemência, no versículo 28, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então ele tinha um ministério que podia ser aproveitado naquela localidade para onde ele estava indo. Isso é importantíssimo. Animar os irmãos. Eu nunca me esqueço, anos atrás, um jovenzinho, acho que tinha 15 ou 16 anos, ele tinha se convertido, ele estava assim, né, mil por hora, querendo fazer alguma coisa. Ele falou: Mário, você tem alguma coisa aí que possa me ajudar para ensinar como pregar o Evangelho, como dar um folheto, como falar, como fazer um primeiro contato com as pessoas? Eu falei assim: eu tenho um livrinho. Era um livrinho escrito por eu acho que era um pastor denominacional, batista ou tal, mas era um livrinho de coisas práticas, não era doutrina. Ele não ensinava doutrina. Ele ensinava coisas práticas, como você fazer um primeiro contato, como você se aproximar de uma pessoa, como você dar a mão para essa pessoa olhando nos olhos, como você falar da maneira correta, numa entonação correta, como você dar um folheto, os lugares onde você pode evangelizar. Todas essas coisas práticas que às vezes a pessoa não tem ideia, né? Então eu dei esse livrinho para ele, falei: leia esse aqui que é muito legal, esse aqui tem boas dicas para evangelização. A semana seguinte ele aparece, né, na reunião, vem com o livrinho assim, de queixo erguido, entregou para mim de volta e falou assim: não quero ler, porque eu não leio coisa que é de denominacionais. Teve um irmão lá que já tinha feito a cabeça dele, né? Na mesma hora eu sabia quem era e por que fez isso. Então isso aí não foi de maneira... Hoje nem sei mais onde está esse jovem, não está mais congregado. Então não foi de maneira nenhuma uma palavra de ânimo que ele recebeu desse outro irmão. Foi uma palavra de desânimo. Foi uma coisa para tirá-lo daquela vontade que ele estava de propagar a palavra de Deus. Então precisa tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado. Eu mesmo, às vezes, faço isso, porque a gente erra em muitos pontos, né? Então, às vezes, eu mesmo, a minha maneira de falar ou de responder uma pergunta, eu acabo até ridicularizando a pergunta, porque, para mim, às vezes a pergunta é ridícula, mas para aquele que pergunta, não é. Então eu vejo que eu preciso me policiar muito, porque às vezes a gente conhece um certo nível tem um certo nível de conhecimento da palavra, e esquece que um dia nós éramos zero à esquerda, não sabíamos nada, que alguém teve a paciência de responder perguntas idiotas que nós fazíamos. E hoje nós precisamos também ter essa paciência para animar os irmãos que vêm. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.